Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como você está? Nós estamos aqui para mais um episódio da nossa playlist ali, Cosmovisão Bíblica. E hoje nós vamos falar sobre a reconciliação, sobre a remissão do homem pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então nós vamos falar sobre o terceiro episódio do homem segundo a cosmovisão bíblica. Amém? Então, nós vamos, para você que não está nos acompanhando, nós fizemos uma introdução, nós falamos o primeiro episódio, que é sobre a criação, o segundo episódio, que é sobre a queda do homem, e nós estamos no terceiro episódio, que é sobre a reconciliação ou a remissão do homem. E eu talvez estenda um pouco, mas é preciso, porque esse é o episódio assim, mais complexo de se explicar. E eu preciso da tua atenção, preciso muito da tua atenção para a gente chegar no entendimento. Amém? Vamos lá? Eu quero começar citando o apóstolo Paulo, se eu não me engano, o apóstolo Paulo. Ele diz da seguinte forma: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, a serpente de bronze. E essa comparação é uma comparação interessante, que ela está querendo dizer mais ou menos, ela está querendo dizer assim: os homens estavam sendo envenenados pela picada de víboras, e Deus poderia simplesmente curar eles. Mas Deus quis fazer de uma forma diferente. Ele disse para Moisés levantar uma serpente de bronze no deserto, num local onde todos pudessem ver. E então aquele que fosse picado por uma víbora, ele olhando para aquela serpente de bronze, ele seria curado. E o que é o significado disso, William? O significado é que aqueles que estavam envenenados, eles poderiam continuar envenenados e morrer, ou eles poderiam ser curados, mas eles precisavam agir, eles precisavam ter uma espontaneidade, eles precisavam caminhar em direção à cura, olhar, e o não olhar era uma recusa. Eles poderiam escolher: não, eu não quero olhar, eu não quero ser curado por Deus, pronto, acabou. E essa comparação com Jesus, ela é muito clara. Por quê? Porque Jesus ele foi levantado no madeiro, e assim como a serpente foi no deserto. E a simbologia disso é o quê? Para que todo aquele que está em pecado, e todos estamos, possam olhar para ele, e se quiserem olhar para ele, serão perdoados. Ele veio e morreu por todos, foi levantado no madeiro por todos, mas aqueles que querem alcançarão perdão olhando para ele, até porque o homem perdoado uma vez não está perdoado sempre, ele pode pecar novamente. Então é necessário que nós façamos isso constantemente, que nós olhamos para o Jesus que foi levantado no madeiro, para que nós sejamos perdoados. Por que eu estou começando por aqui? Para que você compreenda que o nosso ponto de vista é esse, né? Existem alguns grupos de pessoas, de cristãos, que não creem dessa forma, tem as suas teologias e N teologias por aí, que pensam diferente, e a gente... Eu respeito o direito deles ter opinião, acho a opinião uma porcaria, me perdoa. Uma pessoa que não tem pingo de intimidade com Deus para dizer de uma forma diferente dessa. Mas eu respeito o fato dessa pessoa ler, entender diferente e ter sua postura diferente. Mas eu penso que aquele que caminha com Deus, ele não... A pessoa que compreende o relacionamento homem-Jesus, ele não tem como pensar longe disso, irmão. Me perdoa, e eu não faço esse tipo de querer combinar e agradar todas as pessoas, né? Isso é até um defeito meu, mas vamos lá. Então, Cristo, ele morre por todos os homens, é levantado no madeiro para que todos nós possamos olhar para o seu sacrifício e sermos perdoados. E se nós não olharmos, não seremos perdoados. É interessante, por quê? Porque essa afirmação vai te levar a que lugar? Que o homem, ele tem um papel de responsabilidade. Então, isso vai cair aquela cultura, tem uma cultura cristã que diz que a graça ela é irresistível, que Deus morreu por pessoas específicas, e morrendo por essas pessoas elas são obrigadas a estar com Deus e serem salvas, e aqueles que não, Deus
Jesus não morreu por eles, eles estão fadados à condenação e pronto, acabou. E isso tira toda a responsabilidade do homem da coisa, ainda que o homem não paga para ser perdoado, ele não pode fazer nada para ser perdoado como um pagamento, apenas como um reconhecimento, olhando para o Cristo que foi levantado no madeiro. Assim como a serpente foi levantada no deserto, esse é o paralelo que está na Escritura, isso é Novo Testamento. Mas há um grupo que ignora isso. Então, pontuando aqui, nós somos do partido, da seita, do grupo, ou sei lá como você queira chamar, que acredita que o homem remido por Jesus é remido quando ele olha para Jesus e recebe o sacrifício de Jesus. Então, eu creio que Jesus morreu por mim, aceito isso, e eu automaticamente quero acessar isso em Jesus, ser perdoado, ser remido pelos meus pecados. E a partir de então, nós precisamos entender que esse homem remido, ele é diferente do homem caído e ele é diferente do homem original. Nós precisamos compreender isso. E como isso se dá, William? Qual que é essa diferença? Porque na criação o homem não tinha pecado, não tinha consciência de pecado. Por isso que ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não tinha ciência do bem e do mal. Ele era um ser justo, porque obedecia a Deus, e não tinha essa ciência, esse conhecimento de bem e mal. Então agora ele passa a tê-lo quando cai. Na queda, o homem tem essa consciência e está caído. E qual que é a diferença, William? Se hoje nós pecamos e o homem caído também pecava, qual que é a diferença entre o homem pecador caído e o homem pecador remido? A diferença não está no homem, está em quem o justifica. Por quê? Porque o homem caído, ele era perdoado através do sacrifício de um cordeiro puro, de um animal. Mas nós que fomos remidos, nós somos perdoados pelo sacrifício do Cordeiro Pascal, que é o nosso Cristo. Ele morre por nós. Então, o que muda em si não é o homem ou a forma do homem pecar, errar, cair. O que muda é o sacrifício. Então, antes o sacrifício ele tinha que ser renovado, agora o sacrifício ele é contínuo. E isso dá uma aspas aqui até para uma hipergraça. Então, cuidado, irmãos. Cuidado para não se perder no caminho e pensar que, tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser porque o sacrifício de Cristo ele é contínuo, então eu vou pecar continuamente. Não, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer, se eu não me engano agora, Romanos, perto do 8 ali, capítulo 8, não me lembro exatamente. Mas ele vai falar assim, então se o sacrifício, ele é continuado, né? Ele é perpétuo, então eu devo pecar mais se onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então eu devo pecar ainda mais para que abunde ainda mais a graça. Não, pelo contrário. Por quê? Porque aquele que morreu por mim é o meu modelo e eu vou copiá-lo. Então, não faça isso, não faça dessa forma, não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos querendo dizer que agora nós temos um sacrifício contínuo. Há uma palavra também bíblica que vai dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o pessoal sempre esquece essa parte do Jesus Cristo, o justo. Ele é justo, ele vai advogar com justiça, ele não vai advogar com jeitinho, como os brasileiros estão acostumados. Mas ele é um advogado contínuo e ele vai sim advogar pela tua causa, se você for um justo. Porque ele é o justo, advoga em favor dos justos. Então entenda aqui, o problema não é pecar ou não pecar. Ainda que nós que andamos com Jesus, que aceitamos a Ele como aquele que remiu os nossos pecados através do seu sacrifício, buscamos ser igual a Ele, nos parecermos com Ele, não pecarmos mais e assim por diante. E isso é uma verdade. Mas nós temos que compreender que o sacrifício já foi feito. Não há um outro sacrifício a ser feito, nem da minha parte, e nem da parte de animais ou qualquer outra coisa, gente. Então, qual que é a diferença entre os dois homens? Se os dois ainda pecam, se o homem caído, o homem da queda, é o homem que pecava, matava um animal e era perdoado, e depois pecava de novo, matava outro animal e era perdoado. E qual que é a diferença para esse homem que agora ele peca, alcança o perdão pelo sacrifício de Jesus,
E agora ele peca de novo, ele alcança o perdão através do sacrifício. Por quê, irmão? Porque primeiro, o que muda é o sacrifício, como eu disse, ele é perpétuo. Mas agora, esse homem remido, ele tem uma oportunidade que o homem caído não tinha, que era a oportunidade de ser livre do pecado. Como assim, William? Por quê? Porque agora ele está passando um processo de transformação e de transição para o homem glorificado, que vai ser o que nós vamos estudar no 4º episódio do homem, a vinda de Cristo Jesus. Então, por que essa transição? O que isso quer dizer? O homem caído, ele era escravo do pecado. Ele era escravo. Jesus, ele não vem só para salvar o homem. Como assim, William? Só salvar? Não, porque a lei também salvava, irmão. A lei também levava à salvação. O que Cristo vem... E eu sei que tem algumas pessoas não vão concordar com isso. Eu ouvi até uma vez uma história, uma tese, não faz muito tempo, de que a cruz de Cristo, ela salva tanto para frente quanto para trás. Mas se salva aqueles que olham para ele e aceitam a ele, como que salva para trás, irmãos? Mas a gente vê que tudo é tipo de coisa. Mas vamos lá. A lei também salvava. Então o que Cristo veio fazer? Veio libertar. Essa é a diferença. A diferença é que Cristo vem libertar o homem do pecado, dar a oportunidade dele sair desse pecado. William, mas eu continuo tendo os mesmos desejos e me considero um homem justo, no sentido de buscar Jesus, de buscar santidade, viver no Senhor, e os meus desejos, eles não cessam, eles continuam, as tentações, elas continuam. Então, o que muda do homem caído para o homem remido? Muda que o homem caído, ele, quando fazia o sacrifício, ele retornava, ele pecava e assim continuamente, ele não tinha consciência de um homem que estava sendo liberto ao ponto do homem que vai ser glorificado. Mas ele voltava para aquele mesmo lugar de queda. Quando nós agora pecamos, nós não retornamos para o lugar de queda, nós continuamos de onde paramos e nós vamos avançando. Eu ouvi uma vez uma explicação de um pastor nosso, não está mais aqui em Itajaí, mas um pastor nosso, pastor Célio, que ele diz que o crescimento na fé é como subir um edifício. Você pode cair as escadas e subir pelas escadas, mas você não vai cair no primeiro andar, você vai cair no começo do andar que você está. E é assim que funciona. Essa é a diferença do homem remido. O homem remido, o homem caído é como se o tropeço dele levasse ele novamente para o primeiro andar. O homem remido não, ele fica no mesmo andar que estava. Se ele estava no 8º, ele volta ao começo do 8º. Mas ele permanece no 8º, por quê? Porque ele está passando por um processo de transformação e ele está sendo levado para a origem, para um homem glorificado, num estado glorificado. Que assim que o nosso Senhor foi assunto aos céus, desceu, no estado glorificado ele retomou os céus. Então, nós estamos buscando isso. Eu não creio que o homem vai ter um lapso. Ele sai da terra todo errado, pecador, todo bagunçado. Então ele agora é salvo e salvo só quando ele, no além-vida, quando ele perde a sua vida natural. E agora ele salvo, ele vai ser um homem perfeito, santinho, sei lá como você pensa, como anjos. Eu não sei qual que é a tua imaginação quanto a isso. Mas eu creio da seguinte forma. O homem ele estava caído, Jesus veio, remiu o homem, e agora o homem ele ainda erra, mas cada vez menos, e cada vez ele vai se aperfeiçoando, chegando no estado de varão perfeito, e ele vai buscando, e vai melhorando, e vai mudando, e ele já está salvo, porque ele acessou essa salvação, e ele está buscando essa melhora e se parecer com Jesus. Então, quando Jesus o buscar, e ele estiver num estado glorificado, o que vai acontecer a partir de então? Ele apenas não vai mais pecar, mas é como se ele já estivesse fazendo força. E como não? Ele está fazendo essa força já para ser esse homem. A diferença é que lá ele vai conseguir ser o homem que ele está tentando ser. Um homem que não apenas não toca o pecado, mas que não pensa, não olha e não fala. Que não pensa na sua mente e não sente no teu coração. E essa é a busca do homem de Deus, do justo. É a busca de um homem que está agora remido por Cristo, tendo a oportunidade de ser liberto do pecado, de viver em justiça, crescendo para e passo e se parecendo com Jesus cada vez mais, para transicionar para o homem perfeito, o homem que vai estar no estado de glória, que vai estar glorificado com Cristo Jesus. Então, o que é importante você entender? Que quando você lê o Novo Testamento,
ele se parece, ele é tão, perdão, não se parece, ele é tão diferente, ele difere tanto do antigo, porque o antigo está dizendo, está narrando para um homem que toda vez que errava, ele voltava para o zero. Um homem sem perspectiva de mudança, sem perspectiva de um realinhamento, de voltar às suas origens. Mas agora o Novo Testamento está escrevendo para homens que vão se tornar homens glorificados, que vão morar com Jesus, não importa se no novo céus ou se na nova terra, mas vão estar com Jesus. Então as palavras de Paulo, ou de qualquer um deles, de João, de Mateus e assim por diante, de Pedro, são palavras de um homem que não apenas não deve mais pecar, mas deve se preparar para um estágio diferente, um lugar e um ser diferente. Então ele está falando para homens que não mais apenas vão tocar no pecado, mas vão começar a ser renovados no seu entendimento, como diz Romanos 12:2, escrito por Paulo, vão mudar sua mente para que eles começam a evoluir na vontade de Deus, começando pela boa, passando pela agradável, até chegar na perfeita. E a perfeita vontade de Deus, irmãos, como eu costumo dizer, ela se difere das outras, por quê? A boa, na minha concepção, é a vontade de Deus que se cumpre a cada dia. Por quê? Porque bom é aquilo que termina. Então é bom que os filhos de Deus, eles tenham provisões, eles tenham a condição de passar o próximo dia, eles comam, eles se vistam, e essa é a boa vontade de Deus, a vontade que termina no findar do dia. A agradável vontade de Deus é quando o homem anda em justiça, ele se torna um homem justo, ele começa a andar segundo os preceitos do Senhor, segundo a lei do Espírito de vida, que nós chamamos de graça, e essa é a agradável vontade do Senhor, mas vai chegar a perfeita vontade do Senhor. E qual que é a perfeita vontade de Deus? É quando não tem mais a tua, porque se tiver a tua, estraga. Então, assim, a perfeita vontade de Deus é aquela vontade que só tem a de Deus, porque se tiver a tua, estraga, irmão. Porque com certeza a tua vontade não é perfeita. Então é aquela vontade que é só Deus falando. É um lugar que você vai chegar que você já não opina mais. Um lugar que você vai chegar que você já não dá mais palpite. Então, ela é perfeita. E isso é gradativo. É isso que nós estamos vivendo. É isso que o homem remido pelo sangue do Cordeiro está vivendo. Um homem que não precisa pagar um preço. Ele vive como Cristo porque o preço já foi pago e não para pagar um preço. E nós estamos agora transicionando para a estatura de varão perfeito. Então, quando você lê o Novo Testamento, entenda isso. Entenda um Jesus falando para um tipo de homem diferente. Mesmo antes da sua morte, ele já está preparando um tipo de homem diferente. Não um homem caído, quase que irracional, que age puramente por instintos e legalidade. Isso pode, eu faço. Isso não pode, eu não faço. Agora nós estamos numa medida, como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ser racional, eu tenho que ter uma mente que está anexada e conectada com o Espírito Santo. E eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. Eu não preciso mais de uma legalidade para fazer ou buscar uma legalidade para fazer. Consegue me compreender? Eu vou dar um exemplo simples para encerrar. O exemplo judaico. Eles tentam colocar principalmente a seita farisaica, tenta colocar tanta coisa para as pessoas carregarem, mas vive tentando achar jeitinho para não cumprir o que deve cumprir, que eles creem que devem cumprir. O exemplo é a própria Torá oral. Não era para ser escrito. A regra era não escreva, e eles escreveram, a pretexto de que, porque ia perder, ia não sei o que, tal, e é verdade, não é uma mentira. Mas se eles seguem tão rigidamente as regras, por que eles sempre dão um jeito de pular elas e de não cumprir? Então você não vai viver segundo preceitos legais, segundo a ordem legalista, e Paulo vai falar especificamente sobre isso. Você vai viver sobre aquilo que você compreende, que o Espírito Santo te faz discernir está certo e errado. Então, qual que é a diferença? A diferença é que nós agimos debaixo da legalidade do Espírito. Há sim uma legalidade do Espírito, a lei do Espírito de vida, que é a graça de Deus, que foi dada para que nós possamos viver sob ela. Nós estamos sob ela e não sob a lei mosaica. Então, eu quero encerrar esse episódio dizendo para você, não se assuste com a profundidade do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é para um homem mais profundo, é para um homem que nasceu do Espírito, é para um homem que não é mais corpo e alma, como no Velho Testamento a maioria o eram,
Nós estamos falando de um homem que agora nasce da água e do Espírito. Então, peraí, há algo diferente, alguém diferente, para ser mais específico. E este alguém, agora que nasce a partir do Espírito, tem que viver segundo a lei do Espírito, tem que agir segundo o Espírito e ter uma profundidade espiritual. Então, sim, o Novo Testamento é escrito para homens espirituais. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja contigo hoje e sempre. E não se esqueça, compartilha. Se você comenta, se você tiver alguma dúvida, participa conosco, tá? Ativa o sininho para que você possa receber as próximas. Nós temos 10 aulas no total, 10 ministrações. Nós estamos na 4ª agora. Amém? Fique em paz, no nome do Senhor Jesus.